Nesse vídeo eu vou te falar sobre a minha experiência de 3 meses fora do Instagram e eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer aqui para você, porque eu quero que todo mundo que assiste os vídeos do meu canal tenha uma dose a mais de lucidez, de sobriedade e de tranquilidade mesmo, que saia de todo esse complexo de loucuras que a gente vive, principalmente dentro da internet. Eu fiz essa experiência de ficar 3 meses fora do Instagram, eu acho que tem até um pouco mais, mas eu tô jogando para menos, 3 meses, mas eu acredito que já tá inteirando o 4º mês que eu tô sem Instagram. Tô acessando às vezes pela web, só para responder algumas mensagens de algumas pessoas que entram em contato comigo pelo Instagram. E eu não posso deixar de responder, porque muitas vezes é pessoas que precisam da minha ajuda, né? Mas eu comecei a ficar muito agitado nos últimos meses, né, antes de eu sair do Instagram. Esse ano foi um ano atípico para mim, né? Foi um ano onde foi meu primeiro ano como pai, então tem toda essa novidade de rotina. Por mais que eu estudei, por mais que eu tinha pesquisado muita coisa, já estava consciente de que seria desafiador, ainda assim, na prática, tive ali as consequências de ficar à noite sem dormir, de mudar a rotina para adaptar, para poder estar disponível, né, para minha esposa, para o meu filho. Então, tudo isso influenciou muito na minha saúde, diretamente na minha saúde. Eu comecei o ano malhando pesado, achando que ia dar conta, não consegui também. E aí uma das coisas que eu percebi que eu não tinha mais condições também de permanecer insistindo, permanecer usando, permanecer ali dentro daquele tipo de ambiente, foi o Instagram. Falei, cara, isso aqui consome tanto a minha energia, isso aqui tira tanto o meu tempo, além de ser um desperdício de tempo que eu estou tendo aqui, sobrecarrega as minhas tensões, né? Eu fico aqui preocupado com o que um está falando, e aí eu abro um story e já me concentro em outra coisa, e aí começa inevitavelmente aquele efeito comparativo com outras pessoas, com outros estilos de vida. E eu falei, cara, óbvio, isso aqui está sendo prejudicial para a minha saúde mental, logo eu vou ficar sem isso daqui. Por quê? Para mim, é importante estar no Instagram, porque eu sou um profissional, eu tenho a minha empresa, eu tenho o meu negócio, e o Instagram hoje, para qualquer tipo de empresa, é sim fundamental. Porém, eu não estava realizando nenhum tipo de produção de conteúdo, eu não estava realizando nenhum trabalho específico no Instagram. Meu Instagram, há um bom tempo, ele é apenas um cartão de visita para que alguém que queira pesquisar sobre mim encontre ali informações, saiba quem eu sou, saiba qual é a minha visão de psicologia a respeito da psicoterapia também. Então, eu deixo ali o Instagram como um cartão de visitas. E eu percebi que eu estava usando o Instagram simplesmente para alívio de tensão. Porém, o Instagram ele tem esse efeito paradoxal. Você usa ele para alívio de tensão, mas ao mesmo tempo ele te traz muitas tensões, né? Você fica com o pensamento acelerado, com a atenção dispersa, você fica muita informação em um curto prazo de tempo. Isso não é benéfico também para a saúde mental. Enfim, esse vídeo o objetivo não é falar dos males do Instagram, porque eu acho que até é meio óbvio, né? Muita gente já tem consciência dos malefícios desse tipo de rede social, não estou falando do Instagram especificamente, né? Mas a gente acaba não tomando essa atitude de sair, de desinstalar o aplicativo, de realmente tirar isso da nossa vida. E foi o que eu fiz nos últimos 3 meses e foi talvez tá no top 3 melhores decisões que eu tomei em 2025, tá? Sem dúvidas. Foi algo muito, muito benéfico, talvez até libertador, ter saído do Instagram, ter ficado sem o aplicativo mesmo. Entrei algumas poucas vezes para responder mensagem, como eu disse, e algumas outras vezes para pesquisar alguns perfis, algumas informações que eu encontro só no Instagram. Às vezes uma informação de um estabelecimento, os avisos da minha paróquia também, eu acabo olhando ali pelo perfil da paróquia. Enfim, tem algumas coisas que eu ainda utilizo o Instagram, só que aí eu dei preferência para utilizar pelo computador, né? Então fica até essa sugestão, se você se interessa em fazer esse tipo de movimento, esse detox de Instagram, utiliza ele pelo computador,
é muito menos fluido, é muito menos atrativo, e justamente por isso tem muito menos chances de você ficar ali muito tempo e de você desperdiçar o teu tempo com o Instagram, né? Então, se você se interessa, usa pelo web, pelo navegador, pelo Chrome, né? Ou o navegador que você usa, mas tira o aplicativo. O aplicativo ele está cada vez mais propenso, né, a nos viciar. Está cada vez mais propício ao vício, melhor dizendo, né? E, claro, isso aqui não é uma regra geral. Você pode ser uma pessoa que utiliza o Instagram de uma maneira saudável. Ok, te admiro por isso. Mas se você não trabalha com isso, se você não depende disso para o teu sustento ou para o teu negócio, se você está ali simplesmente como um usuário passivo, recebendo informação, recebendo estímulo, dando algumas risadinhas aqui, outras ali, e queimando 3, 4 horas do teu dia com isso, eu sugiro fortemente que você faça esse mesmo movimento que eu fiz, de sair do Instagram. Você vai ver que você não morre, você vai ver que você não perde nada na prática por isso, você não vai ter nenhum tipo de prejuízo na tua vida, tá? E você também vai perceber que o quanto que você estava imerso nessa atmosfera de agitação, de aparência, de comparação, e é uma coisa que realmente a gente só percebe quando a gente sai, quando a gente está de fora. Quando a gente está de dentro, está tudo certo, está todo mundo usando, é assim mesmo, é o padrão, você não percebe. Você precisa contrastar a realidade para que você perceba o quão mal isso está te fazendo. E você precisa sair dessa bolha, sair do Instagram, tirar isso da tua vida, pelo menos alguns dias, para você perceber a diferença que faz. É como usar fone Bluetooth. Estava conversando isso com a minha esposa nessa semana. A gente costumava usar um fone Bluetooth para ver as coisas, para assistir coisas, até porque às vezes a televisão pode atrapalhar o sono do bebê e tal. E aí a gente usava muito fone Bluetooth. Só que a gente perdeu um fone, e aí o outro estragou, caiu, quebrou, e aí a gente ficou 1 mês, 2 meses sem utilizar o fone Bluetooth. A minha esposa, ela tinha uma dor de cabeça que não parava e parou. Eu estava numa exaustão muito grande, minha disposição aumentou muito. Então foi uma coisa que a gente percebeu, a gente conversou essa semana. Cara, que incrível. A gente parou de usar o fone Bluetooth e a nossa qualidade de saúde mesmo, principalmente mental, melhorou muito, muito mesmo. Então, são coisas que a gente percebe só quando a gente tira, né? E os malefícios, tanto do fone Bluetooth, quanto das redes sociais, né, de modo geral, principalmente essas redes sociais de estímulo intenso, essas redes sociais que estão te provocando o tempo inteiro de maneira muito extrema, de maneira muito intensa. A gente só consegue perceber o mal que isso estava fazendo pra gente depois que a gente colhe os benefícios de estar sem ela, né? Então eu recomendo muito que você faça esse detox, não vamos prolongar mais aqui sobre isso, não quero que isso também soe como uma promessa de quem nunca mais vai usar o Instagram. Não, provavelmente eu vou voltar para o Instagram, né? Provavelmente eu vou utilizar o Instagram, principalmente para o meu trabalho, porque eu preciso disso. Mas com certeza vai ser uma relação muito diferente agora, porque toda aquela dependência, toda aquela coisa muito fundida comigo, isso acabou depois que eu fiz esse detox de alguns meses. Então, eu recomendo muito que você faça, principalmente se você percebe em ti um nível alto de ansiedade, um nível alto de estresse, um nível alto de agitação, você não consegue ter ali uma paz, principalmente se você percebe em ti um condicionamento. Então, se você, na hora de descansar, na hora de deitar ou na hora de ter um momento sozinho, em silêncio, você sente essa ânsia, essa necessidade de abrir o aplicativo do Instagram. Tudo isso é um condicionamento, tudo isso é um padrão de comportamento muito nocivo para a tua saúde. Então, recomendo fortemente que você tire isso da tua vida por um tempo, nem que seja alguns dias para você fazer um detox, e depois você comenta aqui embaixo
que você acha disso, ou se você chegou a fazer esse detox, o que você colheu de benefícios disso, tá certo? Agradeço a tua atenção, prezo pela tua inteligência, prezo ainda mais pela tua saúde mental, e é por isso que eu estou aqui compartilhando e incentivando você a essa prática. Até o próximo vídeo.